Então, bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Respeito a Direito, Direito Antidiscriminatório no Brasil. Hoje a gente vai ter um prazer e uma honra muito grande, está tendo um prazer e uma honra muito grande de poder debater esse tema aqui no Veirano. Eu sou o Rafael Moreira Espírito Santo, sou sócio da área imobiliária do escritório, líder do nosso grupo de afinidade étnico-racial, Afirmativa. Sou um dos cofundadores da Aliança Jurídica pela Equidade Racial, dos membros da diretoria do projeto Incluir Direito. A gente já está nessa nossa luta, nesse nosso engajamento pela inclusão de profissionais negros no mercado jurídico aqui há 5 anos. E hoje é uma data para a gente, no Veirano, emblemática, que a gente vai poder contar aqui com a presença, está podendo contar com a presença do professor Adilson José Moreira. O professor Adilson é, sem sombra de dúvidas, a maior autoridade no Brasil quando se fala de direito antidiscriminatório. O professor Adilson é doutor em Direito Constitucional Comparado por Harvard, doutor em Direito Constitucional pela FMG, com estágio doutoral em Yale, mestre em Direito também por Harvard em 2005 e autor de algumas das obras mais emblemáticas que nós temos sobre direito antidiscriminatório, direitos das minorias no Brasil. Cito aqui 3 delas que, para mim, são necessárias em qualquer bibliografia de qualquer estudante de direito, qualquer profissional do direito atualmente: o Tratado de Direito Antidiscriminatório, o Direito Antidiscriminatório e o Direito Penal, uma história trágica em 9 atos, esse último livro lançado pelo professor Adilson, que está tendo uma aceitação e uma discussão muito grande, muito importante em torno dele, e também Pensando como um Negro, ensaio de uma hermenêutica jurídica. Hoje também aqui a gente tem a honra de ter a presença da nossa querida sócia Lívia Miné, sócia de resolução de conflitos, também membra do nosso grupo de afinidade étnico-racial, Afirmativa, também membra da Aliança Jurídica pela Equidade Racial e também membra da diretoria do projeto Incluir Direito. Eu estou aqui hoje fazendo essa abertura. Lívia vai ser a nossa moderadora. Eu passo a palavra para a Lívia, antes dela passar a palavra para o professor Adilson. Obrigada, Rafa. Bom dia a todos. Um prazer enorme ter todo mundo aqui, poder conversar com o professor Adilson. Sem dúvida, uma das maiores autoridades no tema que a gente vai conversar aqui hoje. E, rapidamente, aqui, só para dizer, mandem as perguntas, podem mandar pelo Q&A, ou se preferirem mandar pelo chat também. Ao final da palestra do professor, a gente vai tentar endereçar todas as perguntas aqui, tá bom? Muito obrigada. Professor, a palavra é sua. Muito obrigada. Seja bem-vindo novamente. Bom dia para todas e todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite para participar desse evento. Quero definitivamente também parabenizar o Veirano por ter um grupo que discute o tema da inclusão racial, e especialmente porque instituições privadas podem ter um papel extremamente relevante para a inclusão de grupos racialmente subordinados. Nós precisamos estar atentos ao fato que o racismo é um empecilho à realização dos ideais democráticos presentes na nossa Constituição. O racismo não é um problema de pessoas negras, é um problema coletivo que precisa ser combatido por atores públicos, por atores privados, por instituições públicas e por instituições privadas. Então, mais uma vez, bom dia e obrigado pelo convite. A minha fala será dividida em 3 partes. Em primeiro lugar, eu apresentarei uma definição genérica do que é o racismo. Depois, eu abordarei
explicarei os pressupostos centrais da teoria do racismo recreativo, da dinâmica dessa forma de subordinação racial, muito particularmente brasileira. E, por último, eu falarei da relevância da análise desse tema para o ambiente corporativo. Grande parte da pesquisa jurisprudencial que eu fiz foi no ambiente de trabalho, foi nos tribunais regionais do trabalho, e de lá 50% a 60% das decisões que eu analisei nesse livro para formular essa teoria vieram de problemas, de crimes de injúria racial e racismo que ocorreram no ambiente corporativo. Então, definitivamente é muito importante que as pessoas que fazem parte desse espaço estejam cientes desse problema, de como ele opera e que mecanismos nós podemos utilizar para superá-lo. Eu serei bem professorzinho, então eu preparei uma apresentação sobre o tema. Eu acredito que facilitará também a visualização para vocês, acompanhar a fala, etc. Bom, primeira coisa, nós vamos então entender o que é o racismo. Durante as décadas de 30, 40, 50, momento no qual surge a palavra racismo, momento no qual surge a necessidade de reflexão teórica sobre esse fenômeno social, o racismo era visto fundamentalmente como um problema de natureza psicológica. O racismo era um problema comportamental baseado na percepção equivocada que pessoas tinham sobre membros de outro grupo, baseado na ideia de que pessoas de outros grupos são diferentes, são inferiores e que, em função disso, não merecem ter o mesmo nível de respeitabilidade social, muito menos as mesmas oportunidades materiais que deveriam, que pessoas brancas têm. Bom, a partir do final da década de 50, e especialmente a partir da década de 60 e 70, essa concepção do racismo como um problema psicológico, como um problema comportamental, começa a ser substituída por uma definição do racismo de natureza institucional e estrutural. E isso em função do seguinte motivo. Eu posso, por exemplo, eu posso ter um vizinho que não quer interagir comigo porque eu sou negro, porque eu sou asiático, porque eu sou indígena. Bom, nós temos aqui diante de um problema comportamental de uma pessoa que não quer interagir com outras que ele acredita ser inferior em relação à raça. Uma outra coisa bem diferente ocorre quando este vizinho, na condição de um agente público ou privado, na condição de um policial, na condição de um funcionário de recursos humanos, na condição de um gerente de uma empresa, de um gerente de hotel, não quer me contratar, não quer me oferecer serviços que deveriam estar abertos a todas as pessoas. Aqui nós passamos de uma forma de racismo que se manifesta por meio da discriminação interpessoal para um tipo de racismo, de prática discriminatória que se manifesta por meio da discriminação institucional. Porque este vizinho é representante de uma instituição pública, de uma instituição privada, e ele está utilizando este poder institucional para me impor um tratamento desvantajoso, um tratamento que impede o exercício regular de direitos. Desde então, com o avanço dessa concepção de que o racismo se manifesta também do ponto de vista institucional e que
ele está presente no funcionamento de grande parte das instituições sociais, sejam elas públicas ou privadas, o racismo passa a ser visto como um fenômeno estrutural. Ele é uma prática coletiva que ocorre no comportamento individual, mas também no comportamento institucional. Portanto, pessoas brancas, sejam por meio de comportamentos individuais, sejam por atos discriminatórios, a partir da atuação dela como representantes de instituições públicas ou privadas, impõem tratamento desvantajoso a pessoas de outras raças. O racismo, portanto, não deve ser visto como um problema comportamental, mas sim como um problema estrutural, ou seja, como um sistema de dominação social de um grupo por meio do outro. O racismo, enquanto sistema de dominação social, tem dois objetivos fundamentais. Primeiro, ele procura garantir vantagens competitivas para pessoas brancas. Então, isso é muito importante, porque a maioria das pessoas pensam que o racismo é simplesmente desprezo, que o racismo é ódio. Não. O racismo é fundamentalmente um sistema de dominação que tem como propósito fundamental, central, garantir status social, material, privilegiado para pessoas socialmente classificadas como brancas. O racismo tem outro objetivo também de suma relevância: garantir que a respeitabilidade social seja um patrimônio exclusivo de pessoas brancas. Para que elas continuem tendo acesso a oportunidades pelo simples fato de serem brancas, a sociedade precisa ser permanentemente convencida de que só elas podem atuar de forma competente no espaço público. E nós veremos o papel central que isso tem na teoria do racismo recreativo. O racismo, enquanto sistema de dominação social, tem uma dimensão ideológica e tem uma dimensão material. O elemento central dessa dimensão ideológica é a doutrina da superioridade branca. A ideia de que pessoas brancas são biologicamente, moralmente, intelectualmente, culturalmente, esteticamente superiores a todos os outros grupos raciais. Estruturalmente ligada a esse conceito de superioridade branca está a ideia de que todas as instituições devem operar para garantir às pessoas brancas acesso privilegiado ou exclusivo a oportunidades sociais. Então, de um lado, nós temos um aspecto cultural que procura legitimar uma forma de organização social dirigida à manutenção do status social superior de pessoas brancas. O racismo também tem uma dimensão material. Ele se manifesta por meio de diferentes práticas discriminatórias na vida cotidiana, por meio da discriminação direta, que é um tipo de tratamento desvantajoso intencional, que um indivíduo impõe a outro por ele ser membro de um grupo minoritário. Por meio também da discriminação indireta, e esse é outro aspecto importante. Nós sempre pensamos que a exclusão, que a marginalização, é sempre produto da discriminação direta, ou seja, é sempre produto de atos voluntários intencionais de discriminação. O conceito de discriminação indireta nos mostra que a marginalização também é produto da operação de normas que não expressam nenhum tipo de classificação social.
São normas gerais aplicadas a todas as pessoas, mas elas têm um impacto desproporcional em grupos que já enfrentam uma situação de desvantagem. Então, por exemplo, muitas pessoas acham: eu nunca cometi racismo. Muitas corporações pensam: nós não praticamos o racismo, então, portanto, as desigualdades raciais não têm nada a ver com a gente. Essa é uma concepção inadequada exatamente em função desse conceito de discriminação indireta, ou seja, processos de exclusão independem da vontade de indivíduos. Então, por exemplo, quando Michel Temer chegou ao poder, ele acabou com o programa de alfabetização adulta, alegando necessidade de contenção de gastos. Possivelmente isso não teve nenhuma motivação racial. Mas, vejam, qual é o grupo social mais afetado pelo analfabetismo? Pessoas negras. Então, essa norma, ausente de intenção discriminatória, teve um impacto desproporcional na vida de pessoas negras. Se você vive no Brasil, que é uma sociedade estruturalmente racista, e estruturalmente racista neste sentido, preocupada com a reprodução de status privilegiado de pessoas brancas. Se você é uma pessoa que vive nesta realidade e ainda é analfabeto, as chances de você conseguir ter qualquer nível de inclusão social são mínimas. Você não consegue nem mesmo ser gari, um tipo de ocupação estigmatizada dentro da nossa sociedade. Bem, uma vez analisados esses temas centrais do que é o racismo enquanto um sistema de dominação social, nós vamos então entrar na teoria do racismo recreativo. Eu utilizei esse termo em 2014, em uma entrevista que eu dei para a Folha de São Paulo, para analisar episódios de racismo nos campos de futebol. E, alguns dias depois, um aluno me enviou 2 ou 3 decisões judiciais nas quais os tribunais, pessoas negras eram ofendidas por meio de piadas racistas, mas os tribunais diziam que o crime de injúria racial não poderia ser caracterizado em função da ausência subjetiva do tipo penal. Não houve o animus injuriandi, mas sim o animus jocandi, ou seja, a pessoa queria apenas fazer graça. A pessoa queria apenas fazer, como disse o Tribunal de Justiça em uma dessas decisões, a pessoa queria apenas interagir com a pessoa negra de maneira bem-humorada, jocosa ou coisas dessa natureza. Bem, eu disse há pouco que o racismo tem uma dimensão ideológica. O racismo tem como propósito reproduzir a ideia de que pessoas não brancas não são atores sociais competentes. E este é o elemento que está por trás de todas as piadas racistas, como também de todas as piadas sexistas, de todas as piadas homofóbicas. Quais são os temas centrais de piadas racistas, de brincadeiras racistas que eu observei nessa pesquisa jurisprudencial na Justiça Criminal e na Justiça do Trabalho? Primeiro, a comparação entre pessoas negras com animais. Isso é o tipo de brincadeira mais comum de todas. Segundo, a ideia de que a violência contra pessoas não brancas, contra negros, contra indígenas, é justificada, desde que ela produza diversão para pessoas brancas. Então, por exemplo, eu posso jogar fogo
no lugar no qual um índio, um homem indígena, está dormindo, porque quando ele acordar e verificar que o lugar que ele está, no qual ele está pegando fogo, nós vamos morrer de rir. E isso é um caso real. Outra coisa também sempre presente, a ideia de que se eu interajo com pessoas negras, se eu tenho amigos negros, eu não posso ser racista. Então, a ideia de que a intimidade, de que a proximidade não pode, que opera como um excludente de ilicitude, por assim dizer. É interessante observar que muitos desses casos de injúria racial, baseadas no humor racista, vêm de negros contra negros. Outro tipo de piada bastante comum, outro tipo de representação de pessoas negras bastante comum é a representação do homem negro, como malandro, como cachaceiro, como pessoas que não gostam de trabalhar, pessoas que precisam estar sob constante vigilância. É o caso, por exemplo, é o que aparece num caso, por exemplo, do Banco do Brasil, no qual, por algum motivo, havia uma concentração significativa de pessoas negras no departamento de informática, e esse setor era referido como a senzala. Então, neste caso, um dos gerentes brancos estava fazendo piadas porque 2 ou 3 pessoas que trabalhavam nesse lugar solicitaram a possibilidade de consideração de promoção. E o que ele falava, ele morria de rir, agora os pretos da senzala também querem ser gerentes. Bom, ao lado do racismo, há também o problema do sexismo. Então, essas piadas racistas também são utilizadas para legitimar e reafirmar a ideia de que mulheres negras devem ocupar um lugar subordinado, de que trabalhar numa empresa no setor público, no setor privado, especialmente uma mulher negra ocupar posições de comando, não é algo aceitável. Então, as coisas sempre começam dessa maneira. Primeiro, por exemplos de discriminação estética em relação à cor retinta da pele da mulher negra, ao fato de que a mulher negra tem uma sexualidade exacerbada, a comparação do cabelo da mulher negra à vassoura, tá? A ideia de que a reprodução da ideia de que a mulher negra só serve por gostar de sexo, ela pode ser sexualmente assediada no ambiente de trabalho e coisas dessa natureza. Então, o racismo e o sexismo, quando nós analisamos as estratégias utilizadas por pessoas brancas acusadas de crime de injúria, aparece como justificativas deste comportamento. E essas pessoas dizem, eu não posso ser uma pessoa racista porque a minha empregada é leite, é negra, porque eu tinha uma professora primária que era negra. Eu não posso ser racista porque a minha ama de leite era negra e coisas dessa natureza. E o problema do racismo recreativo aparece também frequentemente nos campos de futebol. Tá? Por meio de pessoas jogando bananas, por pessoas chamando negros de macacos, novamente não é essa coisa. E, portanto, nós temos, repito, o elemento comum a todas essas formas de piadas é sempre a mesma. Pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas não são atores sociais competentes e, portanto, eles não deveriam estar nesses lugares.
O fato deles serem pessoas essencialmente inferiores justifica todo tipo de fala, de piadas, etc., justifica o uso do humor racista no ambiente corporativo, por exemplo. Então, eu propus essa teoria do racismo recreativo para resolver uma série de questões que aparecem em casos de injúria racial, nos quais a vítima alega que foi vítima que foi ofendida, que teve o seu sentimento de honra ofendido em função da utilização do humor racista. Então, o que as pessoas, os juízes, o que as pessoas que são acusadas desses crimes argumentam? Eu não posso ser acusado de racismo porque, novamente, em função da ausência subjetiva, do elemento subjetivo do tipo penal. Não houve o ânimos injuriandi, e sim o ânimos jocandi. Portanto, o humor é sempre benigno. Eu utilizei uma série de teorias, mencionarei elas daqui a pouco, dizendo que não, o humor não é sempre benigno. O humor também é uma forma de expressão de animosidade. O humor também é uma forma de expressão de ódio contra outros grupos, contra negros, contra homossexuais, contra mulheres, etc. Outra coisa que eu também fiz questão de abordar nessa teoria é a correlação entre o uso estratégico do humor racista e a nossa velha narrativa da democracia racial. Essas pessoas que são acusadas de crime de injúria racial por terem utilizado o humor racista sempre fazem referência a um amigo negro. E eu fiz questão de incluir um tópico discutindo esse tema. Ou seja, o tempo inteiro essas pessoas argumentam que elas não podem ser classificadas como racistas, porque racismo é o que existe nos Estados Unidos. Nós aqui construímos uma cultura pública de cordialidade racial. E esse argumento é frequentemente legitimado pelo sistema judiciário brasileiro, especialmente pela justiça criminal. Outro argumento também bastante presente no discurso dessas pessoas, das defesas e dos tribunais brasileiros, é a ideia de que o elemento cognitivo que faz uma pessoa rir, contar ou rir de uma piada racista, está presente apenas naquele momento. Então, quando essa pessoa, por exemplo, for decidir quem será promovido, quem será contratado, esse elemento desaparecerá. A pessoa que ri de piadas racistas, que conta piadas racistas, poderá fazer uma análise clara e objetiva das características, da capacidade profissional daquele indivíduo. Não, isso também não é verdade. O elemento cognitivo que faz alguém contar piadas racistas ou rir de piadas racistas permanece na mente das pessoas o tempo inteiro e influencia o comportamento dela em relação a pessoas negras, em relação a pessoas asiáticas, em relação a pessoas indígenas. Então, se eu sou um indivíduo que está sempre contando e rindo piadas racistas, eu não voto em pessoas negras. Eu não quero pessoas negras como meus chefes. Eu não namoro pessoas negras. Eu nem sequer me sinto sexualmente atraído por pessoas negras, por pessoas asiáticas ou pessoas indígenas. Quando eu vou escolher ao lado de quem eu vou sentar no ônibus ou metrô, eu não vou sentar ao lado de pessoas negras. Então, raça é um elemento, a diferença e a inferiorização racial é um elemento que está na cabeça das pessoas o tempo inteiro, especialmente dessas que contam piadas racistas. Bem,
Para nós, então, entendermos essa ideia do racismo recreativo, que é um tipo de política cultural muito caracteristicamente brasileira, baseada na ideia de que o humor racista não é sempre benigno e que, portanto, permite pessoas brancas e instituições controladas por pessoas brancas utilizar o humor para expressar desprezo, condescendência e ódio contra negros, mas, ao mesmo tempo, manter uma imagem social positiva. Então, isso eu chamo de racismo. Muitas pessoas diriam, eu não concordo com o senhor professor Adilson, porque racismo ocorre quando uma pessoa negra é impedida de trabalhar num lugar, quando ela é assassinada pela polícia, coisas dessa natureza. Ou seja, racismo é apenas discriminação direta, quando um agente intencionalmente impede que uma pessoa exerça um direito ou categorias de direitos. Bom, essa é a percepção generalizada presente no Brasil. Então, primeira coisa, nós precisamos fazer uma diferenciação entre racismo e projetos raciais. No livro, eu apresento a minha teoria do racismo recreativo como um projeto racial. E isso significa o quê? É um projeto especificamente brasileiro de dominação social. E projetos raciais, eu uso o termo projeto racial e não racismo pelo seguinte motivo. Durante muito tempo, os estudiosos sempre classificaram racismo com discriminação direta, um tipo de tratamento intencional arbitrário, desvantajoso, baseado na raça, que é um critério proibido de discriminação, de diferenciação entre os indivíduos. As pessoas sempre acham que racismo é isso, ou seja, discriminação direta. Desde a década de 60, nos Estados Unidos, alguns sociólogos especialistas no direito antidiscriminatório, alguns autores especialistas no direito antidiscriminatório, observaram o seguinte: galera, olha só que coisa interessante. Nós acabamos de sair de um regime de segregação racial. Um regime na qual a discriminação direta, a discriminação institucional impedia que pessoas negras pudessem ter acesso aos mesmos direitos. Hoje, nós vivemos numa outra esfera, num outro momento, no qual aquelas que praticavam abertamente o racismo dizem, não, realmente, aquilo era totalmente equivocado, aquilo não poderia ocorrer, né, porque negros também são seres humanos e tudo e tal. Mas vejam só o que essas pessoas estão dizendo agora. Agora que nós estamos defendendo ações afirmativas para negros, para asiáticos, para latinos, para resolver as consequências do racismo. Elas estão dizendo o seguinte: não, nós não devemos implementar esse tipo de política. Porque, veja só, o racismo acabou. Agora nós temos a igualdade de direito entre todas as pessoas. O racismo não impede mais que indivíduos consigam exercer seus direitos, ter acesso a oportunidades sociais. Portanto, nós devemos levar em consideração o seguinte: se há disparidades raciais, elas ocorrem em função de alguma característica cultural dessas pessoas. Então, nós temos que procurar, dentro da cultura negra, o que impede que eles possam ascender socialmente. Então, agora nós temos uma passagem de um tipo de racismo dominador, baseado na discriminação institucional, na discriminação indireta, direta, para o que se chama de racismo cultural. Não, o problema é dos negros. Então, nós temos aqui uma diferença de discurso e uma diferença de prática que demonstra que o racismo tem uma natureza dinâmica. Então, por isso que eu falo não
eu utilizo o termo racismo recreativo como um tipo de projeto racial. O racismo é sempre questionado, mas o objetivo de garantir vantagens para pessoas brancas nunca é eliminado. E, portanto, ele vai sendo ajustado na medida em que ele é condenado. Bom, quando nós falamos em racismo recreativo, nós estamos falando em racismo aversivo. Nós estamos falando, esse termo diz relação a pessoas que defendem uma pauta igualitária no espaço público, mas no espaço privado ela não mantém contato com negros. Essas pessoas acreditam e até votam em políticos que defendem uma plataforma igualitária, mas no espaço privado ela ainda interage fundamentalmente com pessoas da própria raça. E isso ocorre em função do racismo simbólico, porque a igualdade jurídica pode ser alcançada, mas as diferentes representações culturais negativas em relação a pessoas negras, asiáticas e indígenas permanecem circulando e os indivíduos continuam introjetando e pautando o comportamento deles, inconscientemente ou conscientemente, a partir desses estereótipos que circulam na sociedade. O humor é um meio de divulgação de estereótipos. É um dos principais meios de reprodução de estereótipos, que são falsas representações que nós fazemos sobre membros de determinados grupos. Os estereótipos têm uma dimensão descritiva, ou seja, ele designa supostas características de membros de determinados grupos. Negros são malandros, mulheres negras são fogosas. Os estereótipos também têm uma dimensão prescritiva. Eles determinam os lugares que membros de determinados grupos podem ocupar. Aqui não é lugar para negros. Olha só o pessoal da senzala querendo agora ter cargo de chefia. Os estereótipos, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nisso, têm também uma dimensão relacional. Quando eu afirmo algo de membros de determinado grupo, eu estou implicitamente afirmando algo sobre membros de um grupo cognato. Quando eu falo que negros são malandros, eu estou ao mesmo tempo afirmando que brancos são empreendedores. Quando eu falo que negros não gostam de trabalhar, eu estou afirmando que brancos são pessoas sérias e responsáveis. Os estereótipos também têm uma dimensão política. Eles são utilizados o tempo inteiro para justificar diferentes formas de organização social. Então, o indivíduo que ocupa a atual presidência o cargo de presidente da República, durante a sua campanha, disse diversas vezes que, se ele fosse eleito, negros e indígenas não teriam mais nenhum tipo de direito. E isso era exatamente o que muitas pessoas brancas queriam ouvir. Um homem branco, um político, um presidente que estaria inteiramente comprometido com a supremacia branca, ou seja, a reprodução do status privilegiado de pessoas brancas. Se nós estamos falando sobre racismo recreativo, se nós estamos falando sobre um projeto racial que tem como propósito o uso estratégico do humor racista, nós precisamos entender o que é o humor. O humor é um tipo de emoção. E as emoções têm um papel muito importante nas nossas vidas. As emoções são reações psíquicas que nós temos a diferentes estímulos aos quais nós estamos submetidos.
Emoções designam variações de humor que nós temos na medida em que nós temos essa ou aquela experiência e do significado cultural que essa experiência tem sobre nós. O humor é uma emoção, provavelmente a mais estudada em toda a história da humanidade. Nós estamos sempre queremos ficar perto de pessoas bem-humoradas, porque o humor nos traz prazer. O humor faz com que nós nos sintamos bem. Bem, a primeira teoria psicológica, filosófica sobre o humor é a teoria da superioridade. Ou seja, para esses autores, o elemento central do humor é a malícia. Essa teoria foi desenvolvida primeiro por Aristóteles e ele dizia o seguinte: o que nós rimos de pessoas que nós consideramos inferiores. Nós rimos das situações ridículas nas quais essas pessoas estão envolvidas. E nós rimos dessas situações porque essas pessoas são inferiores. Essa teoria foi retomada por Thomas Hobbes no mundo moderno, que dizia o seguinte: o humor é um sentimento de glória pessoal em relação a pessoas que nós pensamos ser inferiores. Desde a década de 60 do século passado, essa teoria foi retomada por psicólogos cognitivistas que afirmam o seguinte: o humor é um tipo de gratificação psicológica que os indivíduos têm. O humor decorre do fato de que, quando nós fazemos piadas sobre determinadas pessoas, nós estamos nos comparando a eles. Lembrem-se do que eu disse sobre a dimensão relacional dos estereótipos. Quando eu rio de uma piada racista, eu estou afirmando a minha convicção de superioridade racial. Quando eu conto ou rio uma piada homofóbica, eu estou afirmando a minha convicção de que eu sou moralmente superior a homossexuais. Quando eu rio de uma piada sexista, eu estou afirmando a minha convicção de superioridade masculina, e é isso que me traz prazer. Outros autores que falam sobre a teoria da incongruidade afirmam o seguinte: não, nós não rimos simplesmente por... o elemento central do humor não é a malícia. O elemento central do humor não é a busca de gratificação psicológica. Nós rimos daquilo que é imponderável, daquilo que contraria a lógica, daquilo que contraria as expectativas que nós temos de como as pessoas devem se comportar. Então, por exemplo, quando nós analisamos programas humorísticos brasileiros, nós percebemos a teoria da superioridade o tempo inteiro. Quando nós olhamos, por exemplo, personagens como Mussum, como Tião Macalé, o tempo inteiro estava Didi Mocó, um homem branco, classificando esses indivíduos como macacos, como malandros, como pessoas intelectualmente inferiores, e isso reforçava o quê? Eu, Didi Mocó, sou um homem branco, eu sou superior em relação a outros indivíduos. Mas a questão da superioridade não era a única coisa que fazia rir. Outra coisa que fazia também as pessoas rirem, no caso, por exemplo, da Adelaide, era o fato de que ela era uma mulher pobre, que era uma mulher vestida, era um homem branco vestido como mulher negra, não é? E ela ia para os lugares pedir dinheiro. Mas ela aparecia com telefone celular, com tablet, etc. e tal. Então, isso fazia as pessoas rirem. Durante essa pesquisa que eu fiz no YouTube, eu encontrei, por exemplo, um episódio dos Trapalhões, no qual a Xuxa aparece. A Xuxa e a Luísa Brunet. E as duas se apaixonam pelo Mussum e pelo Tião Macalé.
Então, qual era o fator que parecia rir? Exatamente a questão da incongruidade de duas mulheres brancas de aparência ariana interessadas em um homem negro de meia-idade, desdentado. Isso jamais poderia ocorrer. Isso é contrário ao nosso senso de que pessoas brancas de aparência ariana jamais poderiam, de que pessoas brancas, de maneira geral, jamais poderiam se interessar sexualmente, afetivamente, por pessoas negras. Bom, o que então torna uma piada racista? O que torna uma brincadeira racista? A piada racista ocorre quando o seu conteúdo contraria a expectativa que uma pessoa tem de respeitabilidade social. Nós vivemos dentro de uma democracia e a democracia é um governo, é um tipo de governo baseado nas ideias de igualdade moral, igualdade jurídica, igualdade política entre os indivíduos. Então, todas as pessoas devem ter igualdade jurídica e política exatamente porque elas são possuem a igualdade material, elas querem ser reconhecidas como atores sociais competentes. Então, quando você faz uma piada racista, você está afirmando o quê? Eu não te reconheço como um ator social competente. Eu não te reconheço, por causa da sua raça, como alguém que pode desempenhar funções sociais relevantes, porque você é inerentemente inferior. E isso é algo problemático, porque a respeitabilidade social é um requisito para o exercício de direitos, mas é também um requisito para as pessoas desenvolverem um senso positivo da própria identidade. Então, quando nós estamos falando sobre racismo recreativo, nós estamos falando de um tipo de comportamento estratégico. Vejam em que momentos o racismo recreativo ocorre dentro do ambiente corporativo. Ele ocorre, por exemplo, quando está se discutindo a possibilidade de promoção. E há uma pessoa negra, uma pessoa asiática, uma pessoa indígena sendo considerada. Vou citar os fatos de um caso. Eu não sei se era uma empresa privada qualquer, e estava aberta uma vaga, e um dos candidatos mais cotados era um homem asiático. Bem, o que os homens brancos começaram a fazer imediatamente? Começaram a circular piadas racistas nos grupos de WhatsApp, nos encontros no café, etc. Qual era o conteúdo dessas piadas racistas? A suposta ausência de virilidade do homem asiático. Agora, a questão é a seguinte, o problema não é... O conteúdo dessa piada não está relacionado apenas com o tamanho do pênis do homem asiático. Ao argumentar isso, afirmando que homens asiáticos não são suficientemente másculos, esses homens brancos estavam afirmando que eles também não são pessoas assertivas, que esses indivíduos também não são sujeitos que têm capacidade de comando. Então, a piada aqui tem um interesse inteiramente estratégico. Olha, essa oportunidade precisa ficar nas mãos de homens brancos, não nas mãos de homens asiáticos. Então, este é um elemento central da minha teoria do racismo recreativo. O seu caráter é estratégico. Então, o tempo inteiro nós observamos, por exemplo, piadas relacionadas à mulher negra, ao cabelo da mulher negra. Essas piadas são contadas pelos chefes,
pelos colegas, inclusive colegas que ocupam funções inferiores. E qual é o objetivo disso? Tornar aquele ambiente de trabalho hostil para a mulher negra. Forçar a demissão dessa pessoa negra, 3 dias depois, terá uma pessoa branca no lugar dela. Provavelmente um homem branco. Então, qual é o objetivo fundamental do racismo recreativo? A reprodução da supremacia branca. Bom, por que essa teoria é relevante no ambiente corporativo? Porque o ambiente corporativo é um local no qual as relações sociais presentes, não é, no espaço público são reproduzidas. E há um tipo, e em função disso, da reprodução do racismo, do sexismo, da homofobia, do classismo, nós falamos que dentro do ambiente corporativo há manifestação de um tipo específico de discriminação, que é a discriminação organizacional. Ela, na verdade, é também um tipo de discriminação institucional, ou seja, um tipo de tratamento desvantajoso. Quanto tempo eu tenho? Um tipo de tratamento desvantajoso, já estou quase acabando, um tipo de tratamento desvantajoso. Fica à vontade, professor. Que ocorre dentro de instituições, sejam elas públicas ou privadas. A discriminação institucional pode assumir 4 formas. Proibição de acesso à instituição. Eu não vou te contratar porque você é homossexual. Pode assumir a forma de discriminação dentro da instituição. Eu te contrato, embora você seja homossexual, mas você nunca terá acesso a cargos de comando. Pode ser também por meio de oferecimento de serviços diferenciados da instituição. Então, eu sou um hotel, não é? Sou um gerente de hotel, e o tratamento para casais heterossexuais será um, o tratamento para casais homossexuais será outro. Pode ser também uma forma de tratamento de discriminação em relação ao acesso aos serviços institucionais. Nós não vamos te hospedar porque você é negro. Não vamos te hospedar porque você é homossexual. Não vamos te hospedar porque você é indígena. Bem, a discriminação, todas essas formas de discriminação institucional podem ocorrer no espaço corporativo, dentro de organizações. Quando nós falamos sobre empresas, quando nós falamos sobre corporações, nós pensamos o seguinte: bom, as pessoas abrem empresas, abrem um negócio, e essas empresas têm um propósito: oferecer serviços, oferecer produtos, e para que gerar lucro, obviamente, e para que esses propósitos possam ser alcançados, nós precisamos contratar indivíduos que sejam especialistas em determinadas áreas. Engenheiros, médicos, advogados, seja lá o que for. Então, o objetivo de lucro, de avanço e de permanência da empresa no mercado requer a contratação de pessoas competentes, das pessoas mais competentes. Bom, isso é o plano ideal, mas, na verdade, não é o que ocorre. Quando nós analisamos a jurisprudência brasileira dos tribunais regionais do trabalho, nós observamos que cerca de 20 a 28% de todos os casos decididos em trâmite nos tribunais regionais do trabalho são casos de discriminação. E essa discriminação é racial, sexual, baseada na orientação sexual, discriminação estética e também o racismo recreativo. O racismo recreativo ocorre especialmente dentro do ambiente corporativo. E quais são as consequências disso? São várias. As empresas perdem
rios de dinheiro com processos judiciais relacionados a racismo, injúria racial, assédio moral, etc. Bom, há outros problemas, porque a prática do racismo, do sexismo, da homofobia também compromete a unidade entre os funcionários. Compromete, impede a criação de um sentimento de cooperação institucional. E é importante, então, que nós façamos menção nesse momento ao conceito de emoções raciais. Bom, nós vivemos numa sociedade estruturalmente racista, uma sociedade na qual raça define tudo na vida de um indivíduo. Tudo. Raça é uma das maneiras a partir das quais as pessoas são socializadas. Raça é uma maneira a partir da qual as pessoas aprendem a dar valor a si mesmas e a dar valor aos outros. Raça e racismo determinam a forma como as pessoas percebem os outros e como elas percebem a si mesmas. Raça e racismo, portanto, são elementos permanentes de conflito social. E isso está no mundo corporativo. Então, quando seres humanos interagem dentro desse espaço, eles também vão determinar, organizar, regular as formas como eles interagem com as pessoas a partir do pertencimento racial. A partir de todas as representações que foram internalizadas durante o processo de socialização dos indivíduos. Então, você tem, dentro do espaço do trabalho, o que se chama de emoções raciais. O racismo recreativo é uma expressão disso. É uma expressão de que eu, como pessoa branca, posso utilizar o humor racista para interagir com pessoas negras, com pessoas asiáticas, com pessoas indígenas. Eu estou culturalmente legitimado a fazer isso, porque o humor, mesmo o humor racista, é sempre benigno. Qual é o tipo de emoção que a pessoa negra, que é a principal vítima, tem? Olha, eu sou filho de pais periféricos. Eu sou a primeira pessoa da minha família a trabalhar, a chegar na faculdade. Eu cheguei agora no Verano, que é um dos maiores escritórios de advocacia do país. Eu sou o sonho dos meus pais periféricos, possivelmente semi-analfabetos, que ficaram 3, 4 anos na escola. Eu sou o resultado do sonho de todo o movimento negro que atuou para garantir maior presença de pessoas negras no espaço acadêmico, no espaço do trabalho. E, apesar disso, eu ainda tenho que chegar nesse lugar e ouvir piadas racistas que procuram me desqualificar como ser humano e como profissional. O nível de agressão simbólica de piadas racistas no ambiente profissional, como um escritório de advocacia, é tremendo, é imenso. Porque o racismo, dentro desse espaço, não atinge aquela pessoa negra, atinge toda a população negra, atinge todas as pessoas negras que se mobilizam cotidianamente, não é, para conseguir promover maiores níveis de inclusão de pessoas negras. Portanto, o espaço do trabalho é um espaço de trabalho emocional. O ambiente corporativo é um ambiente de trabalho emocional. É um ambiente no qual as pessoas
especialmente pessoas que fazem parte de grupos minoritários, precisam o tempo inteiro ajustar a sua conduta, as suas emoções, a sua aparência física, para que elas possam se ter oportunidades, para enfrentar o racismo, para enfrentar o sexismo, no caso de mulheres negras, para enfrentar o racismo e a homofobia, no caso de homens negros homossexuais e de mulheres negras homossexuais. Então, o ambiente de trabalho, que deveria ser um lugar de realização individual, se torna um lugar de opressão, porque eu vou para o ambiente de trabalho e eu preciso experimentar essas emoções negativas, não é, que me são impostas, e eu não posso responder porque eu sou um membro de um grupo minoritário. Se eu fizer qualquer coisa, se eu reagir, se eu xingar, se eu processar, eu vou perder o emprego. Se eu processar o meu colega num grande escritório de advocacia, isso acabará com a minha vida profissional, porque todos os escritórios de advocacia ficarão sabendo disso. Então, a pessoa negra, a pessoa homossexual e, no caso, a pessoa negra homossexual, a pessoa negra homossexual periférica, tem que lidar com isso o tempo inteiro. Portanto, qual é a relevância da construção de uma cultura institucional inclusiva? Primeiro, o trabalho é um lugar no qual as pessoas precisam afirmar a sua humanidade. E isso ocorre porque é o trabalho no qual as pessoas poderão se afirmar como atores sociais competentes. Ao serem reconhecidas e ao se afirmarem como atores sociais competentes, pessoas negras, pessoas do sexo feminino, pessoas homossexuais, pessoas com deficiência, poderão expressar, poderão contribuir da forma mais efetiva possível para o objetivo comum que aquela empresa tem. Então, as empresas precisam ajustar a sua cultura corporativa. As empresas precisam efetivamente, não pode juntar um tanto de gente dentro do mesmo espaço. As empresas precisam estar comprometidas com a cultura inclusiva, porque isso até mesmo de um ponto de vista estritamente egoísta. Eu quero ganhar dinheiro. É isso. Até mesmo nesse ponto de vista, a cultura, o comprometimento com a cultura, com a diversidade é relevante. Porque homens brancos heterossexuais de classe alta não são os únicos indivíduos competentes. Pessoas negras, mulheres, homossexuais, pessoas com deficiência podem ter o mesmo nível e, em muitos casos, um nível de competência muito maior que homens brancos heterossexuais de classe média alta têm, que é o grupo que grande parte dos empregadores brasileiros querem empregar. Para vocês verem e para concluir, a obsessão que a sociedade brasileira tem com raça, recentemente foi publicado um estudo pela Oxfam, demonstrando que pessoas brancas de olhos azuis, verdes ou azuis, têm um salário de 8 a 10% maior do que pessoas brancas de olhos castanhos. Então, o racismo prejudica até mesmo pessoas brancas. E o racismo também retira da instituição pessoas que poderiam contribuir de forma extraordinária para aquela instituição, para a sociedade como um todo. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, professor. Quando o senhor perguntou quanto tempo ainda tinha para falar, eu quase interrompi para dizer o dia inteiro, porque acho que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro lhe ouvindo. É um prazer, assim, o senhor coloca
eu acho que toca em tantos pontos que são muito claros para nós, né? É a questão assim do racismo recreativo eu estava aqui pensando enquanto estava te ouvindo, tem muito a ver, eu acho que com a questão da diferença entre diversidade e inclusão, né? Porque hoje a gente tem uma preocupação muito grande com esses dois temas, mas na verdade eles são duas coisas, né? Dentro de um mesmo gênero, mas eles são duas coisas muito diferentes, né? E eu acho que a primeira preocupação de ter a diversidade, de trazer para dentro das organizações, né, as pessoas negras, a gente tem que criar um mecanismo de inclusão para que elas fiquem aqui. É isso, né? Quer dizer, esse final, o senhor estava falando dessa questão emocional, tem muito a ver com esse ponto da inclusão, né? Uma coisa é a pessoa chegar aqui, outra coisa é o ambiente de trabalho estar preparado para não ter mais esse tipo de constrangimento, né? Esse tipo de opressão. E a gente realmente tem que parar de achar que isso é brincadeira, que isso é humor, né? Então, hoje a gente já vê, por exemplo, enfim, as pessoas cobrando isso das outras e corrigindo, né? O senhor falou da questão dos amigos negros, né? Que as pessoas às vezes dizem, não, eu não sou racista porque eu tenho amigos negros. Eu me peguei pensando quantas vezes eu já ouvi essa frase, né? Então, é um tema, eu acho que muito importante que a gente realmente tem que falar, porque sem a gente combater esses óbices, acho que a gente não chega no ponto de conseguir realmente incluir as pessoas, né? E aí realmente diversificar os nossos ambientes de trabalho, que eu acho que é o que a gente busca hoje fazer, né? Nós recebemos aqui algumas perguntas, eu anotei aqui para a gente fazer na ordem, não sei se vai dar tempo da gente falar de todas, mas a primeira pessoa que mandou uma pergunta, professor, foi a Renata Rezende. Ela pergunta, gostaria de questionar que medidas práticas os senhores consideram como válidas, como combativas ao racismo e à discriminação que as empresas poderiam aplicar em seus programas de compliance. Então, como traduzir tudo isso para dentro do ambiente de trabalho de forma mais efetiva? Bom, as empresas podem adotar uma série de práticas, não é? A primeira delas é programas de sensibilização dos profissionais de recursos humanos. Programas de sensibilização de todos os administradores. Programas de sensibilização de todos os funcionários que fazem parte da instituição. Eu também trabalho com programas de implementação de diversidade em empresas e esse é um dos primeiros passos e, na verdade, um passo essencial para a transformação disso. Sem a transformação da cultura institucional, não é ninguém, a gente não chega em nenhum lugar. E é importante também dizer que quando a gente fala em cultura institucional, nós não estamos falando, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e não sei o que e tal. Não é uma coisa simplista nesse sentido. Cultura institucional é uma cultura para a democracia, né? Para a civilidade. E isso ocorre também dentro do espaço privado. Tá? Então, nós precisamos criar esses programas para toda a diretoria, todos os pessoal do recursos humanos e para todos os funcionários de uma empresa. Obrigada, professora. A gente vê isso aqui, né? Quer dizer, a gente necessidade de engajar os vários níveis, né? Quer dizer, tem que todo mundo estar, eu acho que engajado nessa mesma busca. A Monique Bastos faz uma pergunta. Professor, poderia comentar, por favor, a decisão do STF equiparando injúria racial ao racismo, sua importância e consequência? Eu acredito que essa é uma decisão muito importante. Na verdade, um dos temas que eu defendo no meu livro está aqui. Racismo recreativo, faz parte da coleção Feminismos Plurais, é a eliminação da diferença
entre crime de injúria e racismo. Porque, veja só, quando nós olhamos o artigo 20 da Lei 7.716, nós vemos lá o termo incitar. Incitar a discriminação. Bem, como é que você incita a discriminação? Você incita a discriminação pela reprodução de estereótipos negativos sobre membros de determinados grupos. Então, quando nós olhamos o conteúdo de piadas racistas no ambiente de trabalho, nós observamos essa dimensão descritiva. Negros são isso e aquilo. Nós observamos a dimensão prescritiva. Aqui não é lugar de negro. Você não pode ser promovido porque você é negro, porque você é indígena. Nós observamos o caráter relacional. Muitas dessas pessoas contam piadas simplesmente para afirmar o sentimento de superioridade racial. Então, quando você está contando piadas racistas, você está incitando a discriminação. E outra coisa importante, discriminação racial incide sobre uma característica que liga uma pessoa a um determinado grupo. Não é? Então, eu sou discriminado porque eu pertenço a um grupo. Então, essa diferenciação de que racismo se refere ao grupo como todo e a injúria diz respeito apenas ao indivíduo, não. O negócio da injúria, né, a minha respeitabilidade, o meu sentimento de honra pessoal, o meu destino pessoal está ligado ao destino das pessoas das pessoas ao grupo ao qual pertenço. Não é? Então, né, você veja, as pessoas estão sempre falando, quando fazem piadas de toda a natureza, elas não fazem apenas piadas por causa do fulano, elas fazem piadas porque elas acham que todas as pessoas que fazem parte daquele grupo são indivíduos que têm as mesmas características negativas. Então, eu acredito que o STF agiu corretamente. Maravilha, professor. A Janaína Rocha pergunta se esse projeto de dominação social seria algo obrigatoriamente consciente. Não necessariamente. E é por isso que nós precisamos também fazer uma diferenciação das várias manifestações do racismo. Nós temos o racismo recreativo, que eu acabo de explicar, que ocorre por meio da utilização estratégica do humor racista. Agora, nós temos também outra coisa que ocorre o tempo inteiro no espaço corporativo, que são as microagressões. Microagressões são gestos, são atos, são palavras, são mensagens que não são suficientemente graves para ensejar um processo judicial por assédio moral, por racismo, por injúria racial, mas, de qualquer maneira, expressam desprezo, desconsideração, ausência de sensibilidade com a experiência de pessoas negras. Então, por exemplo, eu faço parte do projeto Incluir Direito, sou coordenador dele no Mackenzie, essa iniciativa pioneira da Universidade Presbiteriana Mackenzie, junto com o César. E no primeiro grupo, uma aluna voltou para nós extremamente contrariada. Ela era uma mulher negra que usa o cabelo totalmente cacheado e ela chega no café, sentam duas mulheres brancas ao lado dela e pede para ela tocar no cabelo dela. Então, o que faz essas pessoas acharem que elas podem pedir uma mulher negra
no ambiente de trabalho para pegar no cabelo dela. Né? Isso é um caso clássico de microagressão. Você, Lívia, eu tenho certeza absoluta, já sofreu várias microagressões no seu ambiente de trabalho, na faculdade ou em todos os outros lugares. E um tipo específico de microagressão, que são as microinvalidações. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você expressou alguma opinião sobre futebol, sobre economia, sobre política, e os homens ao seu redor imediatamente reagiram e disseram: você sabe o que é um tiro de meta? Né? Ou então, algum tipo de cliente chegou para você e disse: o meu caso é de direito tributário, não é de direito de família, não é? Ou então, não, eu estou com uma coisa, eu não estou conseguindo. Será que tem algum colega, algum homem que poderia me explicar isso? Aí chega o homem, fala exatamente a mesma coisa que você. Agora eu entendi. Agora eu falei alguma coisa errada, Bívia? Não, isso é bastante comum. Pois é. Não é? Algum tempo atrás, eu estava assistindo Sex and the City, e tinha uma personagem lá, Miranda, que era uma advogada e tal, e ela estava reclamando do comportamento de um colega de trabalho que ela chamava The Hand. Então, eles estavam discutindo casos, e toda hora que ela ia pronunciar, o cara levantava a mão e colocava na cara dela. Toda hora, né, o cara vinha com a mão, até no dia que ela pegou a mão do cara. Cara, eu vou falar agora, você tem que me ouvir. Não é? Então, são esses tipos de microagressões. Não é que você não vai poder, não é processar o cara. Olha, ele levantou a mão e tal, ele não dá, não é? Mas agora, a gente sabe qual é o propósito. Você é mulher, sua opinião não tem relevância nesse debate. Você não é um ator social competente, porque eu preciso te ouvir. Isso é a experiência que você, como mulher, sofre, é a experiência que eu, como negro, sofro também. Não é? E vai por aí afora. São as microagressões. Recentemente, até eu estava vendo um documentário que fala dessa questão das microagressões negras, e realmente bem menos sutis, né, do que a gente imagina, mas é isso, vão minando, inclusive, essa... e eu acho que acontece com outros grupos também, foi bom se eu ter feito esse paralelo, né, mas vão minando até essa confiança, né, e aí eu acho que tudo volta ao ponto de estar interligado com a gente conseguir fazer a inclusão, né, quer dizer, conseguir entender da onde vem todos esses grupos, né, qual é esse background que já existe, e como eles já chegam naquele momento com a sua confiança muitas vezes abalada, né? Sim. Então, acho que isso enfim, a gente percebe muito, né, nos mais variados grupos. A gente está terminando aqui o nosso tempo, mas deixa eu tentar fazer uma última pergunta aqui, professor. A Julieta Oliveira mandou aqui também pelo chat. Ela pergunta: a Convenção Interamericana contra o Racismo foi ratificada recentemente no Brasil e trouxe para o nosso ordenamento o conceito de discriminação indireta, né, até como o senhor colocou. Como o senhor acha que a Convenção pode nos ajudar frente às práticas discriminatórias em nosso ordenamento jurídico, pensando, por exemplo, na dinâmica da seletividade penal no sistema de justiça criminal? Ela até lhe agradece que o senhor tem sido uma referência nos estudos de direito antidiscriminatório dela. Maravilha, obrigado, minha querida. Eu publiquei, como foi anunciado, uma coletânea de trabalhos chamada Direito Antidiscriminatório e Direito Penal, uma história trágica em 9 atos. E um capítulo especialmente importante foi escrito pela minha aluna Beatriz Strefezi Porto, e ela fala sobre o papel
de estereótipos racistas no julgamento de mais diversos casos de todo tipo de crime. E ela analisa o caso do Rafael Braga e o caso daquele filho de um homem branco, filho de uma desembargadora que estava... Rafael Braga foi preso e acusado de associação ao tráfico por estar com 9 gramas de cocaína, e ele foi preso com 150 quilos de maconha, mas foi solto, etc. E tal. E ela vai intermeando vários outros casos, etc. E, então, respondendo objetivamente, ótimo que o Brasil tenha ratificado esse tratado internacional. Ele definitivamente pode ser utilizado como argumento para o avanço da luta contra o racismo, mas nós precisamos também mudar a cultura jurídica brasileira. Então, o nosso sistema judiciário ainda é composto fundamentalmente por pessoas brancas heterossexuais de classe alta, especialmente homens brancos heterossexuais de classe alta. Esses indivíduos nunca sofreram discriminação na vida. Então, e além disso, eles vivem em uma sociedade na qual a narrativa da democracia racial ainda é bastante presente. Então, quando nós estamos lendo, por exemplo, casos de injúria racial, ou até casos de ações afirmativas, o argumento é o mesmo. Não, não é? Isso não foi caso, não foi racismo, não foi injúria. Veja só, as testemunhas disseram que já viram essa pessoa branca na casa de pessoas negras, que já viram ela receber pessoas negras na casa dela. Então, veja, ela interage com negros, ela não pode ser uma pessoa racista, etc. E tal. Não é? A gente vê isso em casos de ações afirmativas. Não, olha, eu consegui tudo na vida. Eu me esforcei e tudo e tal, e alcancei meus objetivos, não é? E a gente tem vontade de falar assim, filho, você é um homem branco. Você é um homem branco heterossexual de classe alta. É óbvio que você conseguiu tudo na vida, não é? Que esforço que você teve que fazer, não é? Real, a não ser cumprir com suas funções de estudar, etc. Tudo esteve aberto para você, etc. E tudo. Então, cara, não é? Francamente. Mas, e é por isso que eu, o professor Felipe Almeida, da UFRJ, e o Wallace Corbo, da FGV, vamos publicar agora em janeiro um manual de educação jurídica antirracista. Direito, Justiça e Transformação Social, no qual nós estabelecemos uma série de exemplos de como a questão da justiça racial, da justiça sexual, devem e precisam ser articuladas para mudar a mente e a cabeça dos operadores do direito. Maravilha, professor. Já estamos todos ansiosos aqui para ler. Gostaria de agradecer aqui, para a gente ficar também dentro do nosso tempo, gostaria de agradecer a todo mundo que esteve com a gente. O professor Adilson, como sempre, dá um show, né, realmente, sobre esse assunto e provoca, eu acho que a reflexão em todos nós, porque é isso que é o principal, né? Por isso que a gente trata desse tema, e acho que a gente tem que tratar desse tema enfim, estar falando disso durante o ano inteiro, né? Não só agora. Então, queria te agradecer, professor, novamente, sempre um prazer enorme te ouvir. Vou passar a palavra aqui para o Rafael, para a gente encerrar aqui o nosso evento. Professor, olha, eu fico emocionado até de estar aqui agora, podendo falar depois encerrando esse evento. É uma pena que a gente tenha que encerrar, como a Lívia falou, né? E acho que, dentro dessa última pergunta e dessa última explanação feita pelo senhor, né, da necessidade de uma maior, eu chamaria de
de evangelização mesmo do nosso sistema judiciário com relação à questão antidiscriminatória, eu vi dia desses que os seus livros já estão sendo necessários e obrigatórios para os concursos da Defensoria. O meu desejo é que eles sejam também necessários e obrigatórios para os concursos do Ministério Público, para os concursos da magistratura. A partir do momento em que seus livros forem obrigatórios para o Ministério Público, para a magistratura, a gente vai ver, sim, uma mudança nessa estrutura judicial que a gente tem aqui no Brasil. A gente realmente espera que isso aconteça em breve e espera ver, a minha campanha já é para ver o senhor aí no Supremo assim que possível. Estou lançando aqui essa campanha. Do nosso lado, professor, aqui no Veirano, como a gente falou no começo, a gente tem procurado fazer a nossa parte, tem procurado fazer não só as contratações, mas também as inclusões, tem acertado, tem errado bastante. Aonde a gente erra, a gente procura ajuda. Graças a Deus, a gente está contando, pode contar aqui também com a sua ajuda e de tantos outros profissionais negros brilhantes que vêm nos ajudando aqui nessa caminhada ao longo desses últimos anos em que a gente está engajado nessa nossa luta antirracista. E a nós só nos resta lhe agradecer e lhe passar aqui para umas breves considerações finais. Muito obrigado, professor. Mais uma vez, eu quero agradecer o convite feito pelo Veirano e parabenizar a instituição por todas essas iniciativas de diversidade e inclusão. Eu não estou exatamente certo se eu gostaria de ir para o Supremo, porque eu não teria mais tempo de escrever livros. No próximo ano, eu publicarei esta obra sobre educação jurídica antirracista e nós, há uma equipe de professores da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também de outras instituições, mas fundamentalmente do Mackenzie, preparando uma obra que eu acredito que será muito relevante, uma obra que se chamará Direito das Relações Raciais. Então, essa obra terá 3 partes, uma discutindo o que é igualdade racial, justiça racial, o que é racismo, o que é, obviamente, o direito das relações raciais, etc. Depois, uma segunda parte sobre direito penal, direito constitucional, direito empresarial, direito civil e relações raciais, ou seja, uma análise de como essas normas têm impedido o alcance da justiça racial e o que normas desses diferentes campos podem contribuir para a justiça racial. Então, se vocês me permitem, eu quero chamar a atenção de vocês para esta obra. Eu acredito que esse esforço coletivo de nós do Mackenzie será muito importante. E, por último, eu quero depois estabelecer os parâmetros da negociação aí da compra desse LP do Cartola. Tá bom? Abraço para todas e todos. Tá certo, pessoal. Vai ser um prazer recebê-lo aqui para ouvir Cartola junto. Maravilha. Muito obrigada a todos. Um bom dia. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia.